fim de uma história. Justiça decreta a falência da aviação Itapemirim e aviação Caiçara. Um ano. Sim, meus amigos. Um ano da falência da Itapemirim. Parece que foi ontem, né? Uma história de quase 70 anos que se encerrou, marcada pela tradição, pioneirismo e inovação, e também pela incompetência e má administração. A falência da ITA pegou muita gente de surpresa, e sem dúvidas foi um baque no mercado, até porque representava o fim de uma grande empresa, que por um tempo foi a maior da América Latina. De lá para cá, muita coisa mudou. A Suzantur assumiu as operações. Garcia e Rio Doce tentaram assumir as linhas. Várias decisões judiciais aconteceram no último ano, a favor e contra a Suzantur. Guichês foram recuperados, linhas voltaram, uma frota nova foi comprada e uma empresa surgiu, a Nova Itapemirim. A concorrência no trecho retornou, e a força e tradição de um nome também. A antiga Itapemirim deixou seu legado e sua saudade. E hoje, uma nova empresa escreve sua história. Parece que foi ontem, mas já faz um ano da falência da Itapemirim, o fim de uma clássica empresa. Relembre como foi o dramático fim de uma das maiores empresas de ônibus da América Latina. Dá só uma olhada. Chegou ao fim a história da aviação Itapemirim. O juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, atendeu a administradora judicial XM Partners e decretou nesta quarta-feira, dia 21 de setembro de 2022, a falência das empresas do grupo Itapemirim. Bom, pessoal, cumprimentando todos vocês. Uma ótima noite para quem tá ligado aqui na nossa programação informativa. O Jornal do Ônibus está no ar, com as principais notícias do mundo rodoviário para você. Nem parece, né, gente, que já se passou um ano. Como o tempo passa e as coisas ao nosso redor mudam a todo momento. As notícias do mundo rodoviário também mudam e se atualizam todos os dias. Agora nosso foco é olhar para o futuro. A Suzantur já retomou cerca de 20 linhas, mas falta muito. São pelo menos 132 trechos. O foco é olhar para frente e aguardar o leilão da massa falida da Itapemirim, para aí sim vermos o que teremos de fato no futuro. E eu digo uma coisa: aproveitem o tempo. O tempo é algo precioso e não deve ser desperdiçado. Olha, juro pra vocês, parece que foi hoje cedo que eu tava dando a falência da Itapemirim aqui no canal. Mas não, faz um ano. O tempo voa e a gente nem percebe que ele está passando. As coisas mudam toda hora, todo minuto, todo instante. A gente segue falando de Itapemirim. A NTT publicou a negativa de pedidos de linhas e mercados feitos pela aviação Itapemirim, ainda na época da recuperação judicial. O ato não interfere no arrendamento de linhas que eram operadas pela empresa, junto da Caiçara, feito atualmente pela Suzantur. Com essa decisão, pedidos de linhas e mercados feitos pela Itapemirim na época da recuperação judicial estão suspensos. Já nas notícias da nova Itapemirim Suzantur, a administração da empresa está se preparando para a alta temporada e abriu um processo para a contratação de frotistas no fim deste ano. A demanda deve subir com as festas e feriados de fim de ano, e a Suzantur precisa de mais ônibus no trecho. Como a frota da empresa já vai estar praticamente toda operando, é necessário agregar alguns carros. A empresa, porém, pede alguns requisitos a esses frotistas que forem ceder ônibus para Itapemirim. Olha só. Tem que ter, obrigatoriamente, a fabricação a partir de 2015, com 46 lugares ou mais,
e, preferencialmente, tem que ser veículos DDs ou LDs, do tipo G7, New G7 e G8, com apoio de pernas em todos os assentos e também com a documentação da NTT em dia. E por fim, veículos revisados e em condições impecáveis. A Susan Tour pretende agregar alguns ônibus em sua frota, já a partir de outubro, e o período se estende até janeiro. As linhas Rio-São Paulo, Rio-Curitiba, São Paulo-Ipatinga, BH-Vitória, Rio-Vitória e São Paulo-Vitória vão receber esses carros. Não está descartada a possibilidade de outros trechos também receberem carros agregados. Os donos de ônibus interessados devem procurar a empresa pelo seguinte telefone: 0800 700 0050. A seguir, seguimos falando de Nova Itapemirim, com as vagas de emprego. Voltamos em instantes. Seguimos falando de Nova Itapemirim, agora sobre as vagas de emprego oferecidas pela empresa. A Susan Tour está com mais vagas abertas para motoristas de ônibus. As vagas são para as seguintes cidades: São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, Belo Horizonte, Realeza Manhuaçu, Cachoeiro de Itapemirim, Vitória, Feira de Santana, Ceabra, Barreiras, Teixeira de Freitas, Recife e Serra Talhada. A empresa pede como requisitos: bom relacionamento com os clientes, experiência, curso de transporte coletivo de passageiros, CNHD ou E e comprovação da habilitação para a atividade remunerada. Além disso, a Nova Itapemirim tem vagas também para funileiro, borracheiro, tapeceiro e analista comercial. Essas últimas 4 vagas em questão são somente para São Paulo. Currículos no e-mail recrutamento.visa@susantour.com.br. Lembrando que é necessário colocar no campo o assunto, a vaga pretendida, cidade e estado onde mora. O currículo pode ser enviado também pelo site www.novaitapemirim.com.br/trabalho-conosco. Lembrando que não adianta você enviar o currículo para o canal. A vaga só vai ser obtida entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! A Gontijo colocou mais ônibus à venda. Desta vez foram baixados carros ano 2005 e 2007. A empresa retirou de circulação unidades do Buscar de um Bus 360 e do Marco Polo Paradiso G6 1200, ambos com chassi Scania K420 com câmbio Comfort Shift e 46 poltronas. Diversos itens de conforto estão equipados nesses veículos. O novo dono vai receber o carro sem pintura, com pneu de estepe, macaco, chave de roda, extintor e triângulo. O prazo de entrega é imediato ou de acordo com a disponibilidade de estoque. Mais detalhes, como os valores e as formas de pagamento, você consegue entrando em contato com a empresa de ônibus. A Gontijo disponibiliza e-mail e telefone. Dá uma olhadinha aí na tela. A Prefeitura de Teresina, no Piauí, declarou a Volkswagen como vencedora do pregão eletrônico destinado à compra de veículos novos a serem incorporados no sistema de transporte coletivo da cidade. A sessão pública da abertura dos envelopes para o pregão eletrônico aconteceu nesta semana. A comissão de licitação analisa agora a documentação da empresa, verificando a conformidade com os requisitos do edital. Somente então é que o processo poderá ser homologado em favor da Volkswagen, com a consequente assinatura do contrato de compra. Programado para acontecer no dia 23 de agosto, o pregão foi suspenso pela Prefeitura para análise e manifestação técnica quanto às impugnações apresentadas. No dia 31 de agosto,
O aviso do pregão eletrônico foi novamente publicado no Diário Oficial da União. O objetivo da Prefeitura de Teresina é o seguinte: ela vai comprar os ônibus e logo depois vai cedê-los para as empresas de transporte, que vão ficar responsáveis pela manutenção, mão de obra e funcionamento dos serviços. A Prefeitura informou que vai fazer vistorias a cada 3 meses. O valor estimado de contrato, de acordo com a publicação do edital, é de R$ 134,4 milhões de reais. Trata-se de ônibus do tipo convencional, com valor unitário, estimado em R$ 1,2 milhão de reais. Recentemente, a Prefeitura de Teresina havia feito uma pesquisa de mercado para definir o valor por unidade, realizada somente por meio da cotação direta com fornecedores, em virtude da ausência de preços registrados em outras contratações públicas, que contemplam as características dos veículos indicados no termo de referência. De acordo com a Prefeitura, ao longo dos anos, o município de Teresina foi submetido a diversas interrupções na prestação dos serviços de transporte público coletivo, com um progressivo aumento nos últimos 24 meses. A descontinuidade na oferta de transporte coletivo decorre tanto de paralisações grevistas, quanto também ao descumprimento de ordens de serviço, sendo a quantidade de veículos em execução manifestante inferior à demanda de passageiros. Desta forma, considerando que a frota utilizada é de propriedade das empresas concessionárias, o município fica impossibilitado de garantir a continuidade do serviço público, tendo que, por vezes, se submeter à precariedade de uso de veículos cadastrados. Portanto, considerando a necessidade do município de possuir uma frota própria para a utilização ininterrupta, de forma a garantir uma quantidade mínima de veículos transportando pessoas diariamente, o município opta pela aquisição gradual de veículos, que serão incorporados ao modelo de transporte público vigente em qualquer época e vão garantir a execução continuada do transporte público coletivo. Além disso, com o acréscimo de 120 veículos na frota, estima-se um aumento inicial de 15% dos passageiros transportados, indo da média mensal de 1.300.000 para 1,5 milhão de pessoas. Vale a gente ressaltar que os novos ônibus da capital piauiense vão ser realmente novos, com ar-condicionado, Wi-Fi e acessibilidade. Além desses 120 novos ônibus, devem vir também mais 80 veículos seminovos. E pessoal, uma outra informação sobre Teresina é que as empresas da cidade vão ter que pagar uma multa por não terem disponibilizado 100% da frota durante os dias de votação nas eleições do ano passado. No Rio de Janeiro, a aviação Rio Minho vai acabar de vez. Depois da unificação do grupo Rio Ita com o grupo Mauá, o fim da Rio Minho já era dado como certo. Há anos, o CNPJ da empresa já estava desativado, restando somente o nome fantasia. Cerca de 4 meses atrás, foi anunciada a transferência de todas as linhas da Rio Minho para o Expresso Rio de Janeiro. O Tetro, há poucos dias, oficializou isso. Agora, a tradicional empresa chega ao seu fim definitivo, com boa parte de seus carros sendo repintados para o padrão da nova empresa. Olha aí as imagens. Também no Rio, várias empresas de ônibus estão baixando de operação carros antigos de suas frotas. A Fábios retirou de circulação unidades do Marco Polo Torino 2007. Já a Pavonense baixou unidades do Neobus Mega 2006. E a Limousine Carioca está retirando de circulação unidades do Comil Versatile 2008. Enquanto algumas empresas trocam suas frotas e retiram de circulação veículos velhos, outras fazem reformas. Um exemplo é a Nilopolitana, que está reformando e repintando com seu novo padrão de pintura mais uma unidade do Mascarello Gran Via 2014.
Por fim, na capital, a Transportes Campo Grande e a Autoviação Palmares estão reformando, despadronizando e pondo para rodar unidades do Caio Apache VIP 3. Quem tem dinheiro, compra ônibus novo. Quem não tem, reforma e tá tudo certo. Veja a seguir no Jornal do Ônibus as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. A gente volta já já. Uma audiência para discutir o transporte coletivo urbano foi feita no Rio de Janeiro. A secretária de Mobilidade Urbana, Maína Celidônio, rasgou o verbo e disse que as empresas não estão comprometidas na questão dos subsídios para ônibus sem o ar-condicionado. A secretária foi questionada sobre a existência de uma grande quantidade de veículos sem a refrigeração. Ela rebateu e disse que as empresas não deveriam receber dinheiro algum por rodarem com ônibus com ar-condicionado desligado ou sem o equipamento. Mas as companhias entraram na justiça com uma ação contra a prefeitura e venceram, conseguindo receber o repasse, mesmo com o ar não funcionando. Também no Rio, as empresas da cidade estão fazendo uma campanha sobre os pontos cegos nos ônibus, como atividade da Semana Nacional do Trânsito. Belo Horizonte recebeu propostas de 5 consórcios nacionais e internacionais interessados na reestruturação do Corredor Amazonas. A ideia é impor um BRT naquela região. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo considerou irregular o contrato emergencial firmado entre a Prefeitura de Votorantim e a City Transportes. A Clique Bus anunciou a contratação de seu novo diretor de gente e gestão. É Ângela Brasil. Empresas associadas ao projeto Busão Legal planejam o plantio de 50 mudas de árvores em Campinas, no estado de São Paulo, no mês que vem. 60 empresas que participam do projeto estão empenhadas em reduzir as emissões de CO2 e contribuir para a restauração da Mata Atlântica. A Marco Polo vai representar a indústria brasileira de ônibus no Buzzworld, que acontece na Europa neste ano de 2023, em Bruxelas, na Bélgica, entre os dias 7 e 12 de outubro. O evento reúne fabricantes, fornecedores, operadores de transporte e de serviços. Em seu estande, vão ser expostos uma unidade do rodoviário G8, de última geração, e um ônibus movido a hidrogênio. Ainda falando de Marco Polo, o Paradiso G8 1800DD Double Decker está concorrendo ao prêmio de melhor ônibus do mundo. A premiação vai ocorrer justamente nesse evento lá na Bélgica. E aí, será que a Marco Polo leva esse evento? Leva esse prêmio? Talvez. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. Bora pro nosso sim ou não de hoje. Pergunta polêmica. O Marco Polo G8 é o melhor ônibus do mundo? Repetindo. O Marco Polo G8 é o melhor ônibus do mundo? Sim ou não? E por quê? Falem aqui nos comentários e respondam a nossa enquete na aba Comunidade. Olha, pessoal, é aquela famosa frase: gosto é gosto e não se discute. Eu vou falar por mim. Eu não diria que o G8 é o melhor ônibus do mundo, até porque existem diversas montadoras por aí. Mas, se tratando de Brasil, com certeza é sim o melhor ônibus, sem dúvidas. Falando de Brasil, a nível de mundo, aí já é mais complicado. Essa é a minha opinião. Mas por que é o melhor? Gente, é só vocês verem
todos os atributos de tecnologia que esse modelo tem. Se o empresário compra ele completaço, vai ter nas mãos uma verdadeira nave. Posso falar isso de olhos fechados. É o modelo atualmente mais seguro, mais confortável, mais tecnológico e mais robusto. Não estou desmerecendo Buscar e Comil. Pelo contrário, são fabricantes excelentes. Mas se for colocar na balança, a Marco Polo ganha. Não tem jeito. A Comil tem um modelo que é praticamente o mesmo desde o ano de 2017, quando lançaram o Invictus. A Buscar, vamos ver, né? O NB1 praticamente não saiu da fábrica ainda. E o G8 tá aí, mais do que consolidado. E dificilmente alguma montadora vai tirar o pódio dele. Pode ter certeza. O canal Próxima Parada, como todo mundo sabe, além de ser um canal voltado à mídia rodoviária, também é um canal direto de comunicação do povo. Denúncias em relação ao transporte coletivo são sempre muito bem-vindas. A gente tem a missão de cobrar e esperar melhorias no sistema. E lá em Belo Horizonte, a gente precisa falar sério sobre o MOVE. Praticamente toda semana a gente fala de ônibus pegando fogo ou quase se incendiando na capital mineira. Na semana passada, um ônibus da linha 5401 apresentou um princípio de incêndio. Muita fumaça saiu do interior do ônibus. E isso não é a primeira vez que acontece. Por quê? Atrapalha o dia a dia do motorista, atrapalha os passageiros e atrapalha o trânsito. Falta de manutenção e conservação da frota é evidente. O ar que nunca funciona, a sujeira nos ônibus, peças do interior soltas, elevador que não funciona, bancos quebrados e vários outros perrengues. E aí, a dúvida que fica: até quando a BH Trans vai seguir de olhos fechados para a situação? Porque, para piorar, as pessoas passam um tempão enorme esperando o ônibus, pagam caro, esperam ir para o serviço e voltar para casa num transporte minimamente digno. Imagina só, o busão tá cheio e todo mundo tem que descer porque tá tendo princípio de incêndio. E aí, BH Trans, bora fazer uma manutenção? Dar uma garibada aí nos ônibus? Porque tá precisando. E não é só lá em BH que as coisas estão ruins. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, muita gente está reclamando da Carris, empresa pública gerenciada pela prefeitura. Ela também tem pisado na bola. Os problemas não são muito diferentes não, porém a falta de manutenção é o maior deles. Vários ônibus têm pegado fogo nos últimos meses. Alô, pessoal da EPTC de Porto Alegre, bora dar uma olhadinha aí na Carris, porque reclamação tem, e não são poucas não. Muita gente tem falado mal da Carris, muita gente mesmo, isso é verdade. O pessoal aí tem que dar uma olhadinha e ver o que está acontecendo, ver o que está pegando, porque o transporte coletivo, se ele for minimamente bom, as pessoas nem reclamam. Mas parece que as empresas, prefeituras e gerenciadoras fazem de tudo para as pessoas reclamarem. É uma coisa, né? Ai, meu Deus. E pelo jeito não é somente em BH e no Rio Grande do Sul que há problemas no transporte coletivo. Tem denúncia vindo lá do Rio também. A gente vai trazer agora aqui no JU uma denúncia sobre o transporte coletivo de Magé, na Baixada Fluminense. Não é de hoje que existem reclamações sobre os serviços prestados pela empresa Iluminada do Grupo Trel. Ônibus velhos, sucateados e com manutenção precária. Direto chega para mim reclamações de problemas na frota, que não é renovada há vários anos. Outra demanda do povo é a lotação durante os horários de pico.
Fora ainda as questões de atrasos e as longas filas em terminais e pontos. A administração municipal não mexe uma unha para tentar melhorar o serviço. Uma nova licitação? Nada. Nada é feito para melhorar o mínimo que seja a vida de quem mora em Magé. Alô, prefeitura! Alô, iluminada! Bora tentar melhorar isso aí e oferecer o mínimo de conforto e qualidade para as pessoas. Não precisa ser muito, é o mínimo do mínimo, o básico, porque ultimamente nem o básico tem sido oferecido. É necessário, até porque a tarifa não é nada barata. Soluções precisam ser feitas e urgentes. E para a gente terminar mais esta edição, uma última notícia para você. Empresários do setor de turismo que cedem ônibus para aplicativos de transporte protestaram mais uma vez em Brasília contra as perseguições feitas pela NTT. O setor quer chamar a atenção para as cassações e apreensões que a agência tem feito. Pelo menos 12 empresas de fretamento foram cassadas aqui no Brasil desde janeiro. O protesto foi feito junto ao lançamento da Frente Parlamentar Mista, em defesa dos fretadores. É a primeira vez que os empresários do setor vão ter representatividade no Congresso Nacional. O objetivo é defender os interesses do setor, apoiando na adoção de novas tecnologias e ajudando posteriormente na democratização desse mercado. Beleza, pessoal? Mandar um salve aqui para o nosso telespectador Busologia Londrina, aqui do Paraná. Tava até esquecendo já. Assim nós encerramos mais esta edição do Jornal do Ônibus. Muito obrigado a você pela sua companhia e pela sua audiência. Curta nossos vídeos, deixe seu like, comente e compartilhe. E não se esqueça, participe da nossa campanha especial de 5 anos. Mande pra gente um vídeo de um ônibus urbano ou rodoviário da sua cidade para os seguintes canais de comunicação aqui na tela. Dúvidas? Só falar comigo. Encerramos esta edição com imagens de São Paulo, a terra da garoa. Mas que não vai ter nada de garoa nesse fim de semana. A temperatura até domingo deve bater na casa dos 40 e a chapa vai esquentar em todo o Brasil. Vocês devem ter reparado que nos últimos vídeos tem aparecido aqui um ruído de vento e de sopro, né? Uma coisa assim. É porque, eu não tenho ar-condicionado. E eu preciso de um ventilador aqui do meu lado, senão eu derreto fazendo os vídeos para vocês. Fica muito difícil. Um ventinho é necessário nesses dias calorentos. Eu particularmente prefiro mais o frio. Não aquele extremo, aquele agradável. Calor, igual tá fazendo, é muito difícil, muito complicado. Meu Deus do céu. Uma ótima noite e até amanhã. A gente se vê. Renovações de frotas, as mais completas do YouTube. Mercado de rodoviários, urbanos, escolares, internacional e usados. Segunda, 8 da noite.